O Lar Adventista, capítulo 54 é o que nós estamos lendo, a religião em família. E para esta sexta-feira, aqui em meio à natureza, no Parque Nacional, em Brasília, no Distrito Federal, eu quero compartilhar com vocês o que a autora deste livro, o Lar Adventista, deixou para nós, para sermos uma bênção na família. O tema de hoje: os filhos esperam dos pais uma vida coerente. E Deus, Ele honra a família bem dirigida. Vamos ler? Tudo deixa sua impressão na mente juvenil. E as crianças, os juvenis, adolescentes, eles têm uma atenção em algumas coisas que parece para nós não fazer sentido. Muitas vezes as crianças estão ali em meio aos adultos, mas brincando, fazendo alguma atividade, quando de repente ouvem algo dos adultos e dão uma resposta fenomenal à conversa que os adultos estavam falando. Isso mostra que isso que a autora menciona, Ellen White, tudo deixa sua impressão na mente juvenil, é uma grande verdade. A fisionomia é estudada. A voz tem sua influência. O comportamento é por eles imitado bem de perto. Você já viu seu filho andando com seus sapatos? Sua filha andando com seus calçados? Eles nos imitam. Querem ser como nós. E você lembra que nós somos para eles representantes de Deus. Portanto, não seja um pai e uma mãe que represente um Deus severo e cruel, porque Deus é amor. Continuando a leitura, pais e mães irritadiços e impertinentes estão dando aos filhos lições que algum dia eles dariam o próprio mundo se este lhes pertencessem para desaprenderem. Ensine aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que enobrece, não aquilo que destrói, aquilo que acaba por fazendo com que o inimigo de Deus tome conta. Os filhos precisam ver na vida dos pais aquela coerência que está em harmonia com a sua fé. Por revelar uma vida coerente e exercer domínio próprio, os pais podem modelar o caráter dos filhos. Que bonito isso, não? Nós podemos influenciar os nossos filhos de tal maneira que o caráter deles se forma não apenas para viver aqui neste mundo contaminado pelo pecado. Eu não sei se você percebe, mas em meio aqui na Parque Nacional de Brasília, as árvores estão com algumas manchas pretas, possivelmente de alguma queimada que aconteceu por aqui. Felizmente elas ainda estão vivas, mas em vários lugares, quando estávamos vindo para cá, vimos uma placa orientando: cuidado, risco de queda de árvores. O pecado, quando pode, nos derruba, nos queima. É isso que o inimigo de Deus quer fazer. Mas Deus preserva, em meio a essa beleza da natureza, um ar puro, refrescante, que revigora a minha vida e a sua vida. Portanto, revelemos coerentemente em nossos atos, palavras, ações, aquilo que cremos num Deus que ama, num Deus que perdoa, num Deus que quer o nosso melhor. Vou recomendar a leitura da Palavra de Deus para você, como eu faço sempre. E o texto é lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 2 João, é apenas um capítulo.
E eu sugiro você ler com a sua família dos versos 1 ao versículo 6. O autor dessa epístola, enviado a uma senhora e aos filhos dela, menciona que ele ficou alegre por encontrar os filhos desta senhora andando na verdade. E claro, o verso 6 diz o que nós devemos fazer. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Não basta crer nos mandamentos de Deus, nós precisamos andar, praticar o que os mandamentos de Deus nos ensinam. Portanto, mostre uma vida coerente para os seus filhos, uma vida de obediência a Deus. Continuando a leitura, Deus honra a família bem dirigida. Não esqueça, leia 2 João, só tem um capítulo, versos 1 ao 6. Pais e mãe que põem a Deus em primeiro lugar na família, ensinam os filhos a considerarem o temor de Deus como princípio da sabedoria. Glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada. Uma família que ama e obedece a Deus e contra ele não se rebela. Somos um espetáculo ao mundo, a Bíblia diz isso. Paulo escreveu isso. O mundo todo está, ou melhor, o universo inteiro está atento ao que acontece aqui no mundo. O que nós fazemos, o que nós falamos, até mesmo o que nós pensamos, porque Deus conhece os nossos pensamentos. E Ele honra uma família bem dirigida, bem educada, que ama e obedece a Ele. Eu faço questão que a sua família seja assim. Oro para que a sua família e a minha família sejam uma família assim. Coloquemos Deus em primeiro lugar e todo o resto Ele acrescentará. Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome ser-lhe-á familiar e o reverenciarão e glorificarão. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia, a palavra de Deus e o Criador. Essas famílias têm direito à promessa contida em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Aos que me honram, honrarei. Que privilégio, não é? Podermos compartilhar aquilo que nós cremos com outras pessoas. É por isso que o Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Sabe de que maneira? Em testemunho. E nós precisamos testemunhar. Testemunhar vivendo aquilo que nós cremos, dentro do nosso lar, fora do nosso lar, na igreja, na sociedade, em todo lugar. Nossos filhos, vendo a nossa vida, crerão que a palavra de Deus é viva e eficaz para transformar o nosso ser. Quero convidar você também a cantar do Novinário Adventista o hino número 314, Se Ele, Deus, não for o primeiro. No trono do viver, diz a letra do hino, só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar o seu coração. E lembre-se, se Deus não for o primeiro, então
já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se Deus, se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. E a Bíblia diz isso. Por meio de Jesus Cristo, aquele que nos ama, nós somos mais do que vencedores. Estude a Bíblia. Creia na Bíblia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te dou por esse privilégio que tenho de estar aqui em meio à natureza, aprendendo, porque ela revela também o teu amor. Obrigado, Senhor, pelos conselhos contidos no livro Lar Adventista e pelas instruções contidas em tua palavra. Obrigado, porque diante de tudo isto, podemos cantar hinos de louvor a ti, honrando e glorificando o teu nome. Que a nossa família, a minha e a de quem está acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, seja uma família bem organizada, bem estruturada, que ama a ti e obedece a ti. Seja honrada desta forma, não porque merecemos, mas porque tu, ó Pai, está disposto a nos honrar. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Pai. Tem gostado da leitura do livro Lar Adventista? Tem feito bem para a sua família? Compartilhe com outros, porque se é bom para você, se é bom para mim, é bom para outras pessoas também. E não esqueça, se inscreva no canal Força da Nação. E não basta apenas se inscrever, não é? Nós precisamos sejamos a força da nação.